que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Poder sentar em nome de Jesus. Culto de família. É para que eu e você possamos aprender cada vez mais com Jesus. Irmãos, planos são ideias. Ideias podem ser mudadas. Porque você pode planejar algo, mas o Senhor Deus tem outro propósito para a sua vida. Para através de você alcançar a sua casa, para através de você alcançar a sua família. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um homem poliglota, ele falava vários idiomas. Por isso que Deus derramou da graça, derramou da unção dele sobre a vida de Paulo. E ele que foi o pior assassino do cristianismo, porque ele matou muitos crentes. Ele pediu carta aos sumos sacerdotes para ir até as sinagogas e invadir as casas das pessoas crentes. Mas Deus tinha um propósito na vida deste homem. Deus tinha um propósito de libertá-lo e de fazer dele um grande missionário da obra do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele fez a primeira viagem missionária, ele fez a segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, ele estava com o intento de ir para a Ásia Menor. Mas a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, que teve uma revelação à noite de um homem dizendo: olha, Paulo, não vai para onde você está pensando ir, vai para a Macedônia, porque lá eu tenho um propósito neste lugar. E a palavra do Senhor diz que Paulo, que era um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, ele obedeceu à voz de Deus e ele foi para a Macedônia. Paulo, ele navegando, ele foi primeiro para Troades, depois ele foi para Neápolis, para Samotrácia, depois foi para Neápolis e em seguida ele foi para Filipos. E lá tinha uma mulher chamada Lídia. Quem era Lídia? Lídia era uma vendedora de púrpura. A púrpura não é uma tintura que serve para atingir os tecidos. E naquela época, a púrpura ela era extraída, a matéria-prima dela, das conchas submarinas, das conchas do mar, das algas. E você tem ideia, 1 quilo de algodão para ser tingido por púrpura hoje equivale a cerca de 25 mil reais. Então, para você ter ideia que ela era uma comerciante de púrpura, mas ela era uma pessoa que tinha condições financeiras. Ela não era uma pessoa qualquer, porque só vestia roupa de púrpuras os reis, as rainhas, que tingiam as suas roupas com essa pintura. E a palavra do Senhor vai dizer que Lídia, Paulo estava com Silas, e ele resolve ir para um lugar de oração, porque nós que somos crentes, nós temos que buscar intimidades com Deus, nós devemos buscar uma vida de oração, porque se eu e você não tivermos vidas de oração, eu e você não vamos suportar as lutas do dia a dia. E Paulo, ele procurava um lugar de oração, e quando ele vai para este lugar, lá à margem de um rio, estava um grupo de mulheres também ali naquele lugar. Creio eu que elas foram também para orar. E quando ela chega ali, ela escuta Paulo falar de Jesus. Porque quando eu e você vamos para a casa de Deus, vamos para o nosso culto, como Lídia foi, o culto de Lídia foi ali à beira do rio. O culto de Lídia foi ali para o
apegado com o que tem na terra, não quer saber de graça, não quer saber de unção, porque o que Deus tem para você nesta noite é maior do que as coisas materiais. Você vê que o que Ele tem para me dar é maior do que o ouro, é maior do que a prata, é maior do que qualquer coisa material. O que Ele tem para você é vida de salvação para você e para a sua casa. E a palavra diz que Lídia, aquela mulher, ela ficou atenta à palavra de Deus. Será que você veio a este culto atento à palavra de Deus, ao que Deus quer dizer para você, ao que Deus quer se revelar para você? Porque quando a gente se dispõe a adorar, dá primeiro, Ele diz: me dê primeiro, porque as outras coisas eu acrescento, eu multiplico na sua vida. Por isso Ele fala: busque meu reino e a minha justiça, porque as outras coisas eu faço acrescentar. Lídia estava ouvindo a voz de Deus, através de Paulo. Qual é a voz que você está escutando? Porque às vezes nós ouvimos vozes que nos embaraçam, que nos tiram do verdadeiro propósito de Deus, que não faz com que Deus Ele finalize a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Qual é a voz que você veio hoje ouvir? Qual é a voz que você está escutando? Porque quando a gente escuta outras vozes, vem o embaraço do diabo para nos tirar da presença de Deus. Lídia disse: eu quero ouvir a voz do alto, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo, eu quero ser guiada por Deus. É a voz, eu vou ouvir a voz do homem de Deus, a voz daquele que conhece, que tem intimidade. Tem muitas vozes hoje desistindo, fazendo o crente sair da posição, fazendo com que crentes não alcancem o seu objetivo. Lídia diz: eu quero ouvir a voz de Deus, através do homem de Deus, porque é essa voz que eu vou alcançar a salvação para a minha casa. E a Bíblia diz que ela ficou lá, atenta, à beira do rio, com as outras mulheres, ouvindo a pregação de Paulo, falando que Jesus tem poder, falando que Jesus, Ele tem a graça para ela e para todos aqueles que abrissem o coração. E a Bíblia diz, igreja, que ela foi tocada, olha, porque contagiada não era ainda convertida, mas que tanto ela ouvir Paulo falar de Jesus, que Ele era o único caminho de salvação, que todo joelho na terra, todo joelho no céu tem que confessar este nome. A Bíblia diz que o coração dela foi tocado pelo Espírito Santo. Você está aqui, não foi porque Jesus te encontrou, você encontrou Jesus, mas foi porque Ele te achou primeiro, é porque Ele viu graça em você, é porque a graça dele alcançou você que está aqui hoje adorando a este Deus. É pela graça que eu e você estamos aqui hoje. E a palavra do Senhor disse que aquela mulher foi tocada. Olha, provavelmente ela pode, a Bíblia não diz, mas creio eu que ela pode ter se arrependido, pode ter chorado, pode ter se alegrado, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porque se você começa a falar para alguém de você, aquela pessoa não vai alcançar a salvação. Mas se você começar a dizer que Jesus é bom, que Ele é grande, que Ele pode, que Ele faz, abrir a tua boca para aquele que não conhece, quem vai convencê-lo é o Espírito Santo de Deus, como também te convenceu. E é por isso que você está aqui. Você vive pela graça, é pela graça do Senhor que te põe de pé, que você está hoje aqui exaltando e adorando o Espírito. E a palavra do Senhor diz que ela ficou atenta aos ensinamentos de Deus. Quanta gente está nas suas mansões,
e diz: eu corro tanto trabalhando, eu não tenho para Deus. Estou ocupado, trabalho demais, não tenho. E essa mulher, mesmo com condições boas, ela tirou o tempo da vida dela para ir buscar Deus, para conhecer Deus. E ela foi tocada pelo Espírito Santo do Senhor. E quando ela foi tocada, a palavra do Senhor diz que Paulo a batizou. Ela foi batizada. E não somente ela. Olha, Jesus disse para Paulo, não foi para a Ásia Menor, foi para a Macedônia, porque lá tinha um propósito. O propósito que ele tinha em salvar Lídia e toda a família, toda a casa dela. Só porque ela abriu o coração, Deus fez o mover. Só porque você está adorando, o Senhor está dizendo: eu estou visitando a tua casa, eu estou visitando os teus, eu estou guardando, eu estou protegendo. Eles estão debaixo de uma proteção, eles estão debaixo da sombra do Altíssimo. Quem está debaixo da sombra do Altíssimo, o inimigo não tem poder para. Irmãos, ela foi ao culto dela disposta a dar tudo. Ela foi disposta a dar o melhor para Deus. Ela foi com o coração quebrantado. Quanta gente vai com o coração quebrantado buscar esse Deus, se entregar de corpo, alma e coração, ele faz mover pela minha e pela tua casa. Porque Jesus fez pela vida de Lídia e pela casa dela. Jesus disse: é hoje que eu entro com libertação. É hoje, Lídia, que eu entro com graça. Eu entro com a minha graça e vou salvar toda a casa. É toda a casa. Não fica ninguém de fora. Eu vou salvar todos. Eu vou salvar a todos. Sabe por quê? Porque ela estava com o coração quebrantado para Deus. Ela foi dar o melhor para Deus. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó conhecia Deus. Ele disse: eu só te conhecia de ouvir falar. Quando ele passou a ter intimidade com Jesus, a Bíblia disse que Deus fez uma nova história na vida de Jó. Ele conhecia de ouvir falar. Tem pessoas que ainda precisam ter mais intimidade com esta, que conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Que Deus precisa marcar esse ponto para que Ele derrame da sua graça, para que Ele derrame da sua unção e Ele faça mover em toda a casa, em toda a família. Porque Ele fez com a vida de Lídia. Ele derramou da graça. E ele, toda a casa de Lídia, foi batizada pelo apóstolo. Você está vendo? Paulo tinha um plano, mas o Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo não deixa a gente enganado com nada. Porque ele queria ir para um caminho, mas Deus tinha outros projetos. Deus tinha outros planos para Paulo. Que era de salvar a família de Lídia e de salvar. Paulo talvez achasse que para onde ele fosse ia ser melhor, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. Que nesta noite o Espírito Santo, ele guia a tua vida que você veio adorar hoje. A sua vida seja guiada, seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Não somente a tua vida, mas também toda a tua casa. Toda a tua casa seja guiada, seja iluminada pelo
Espírito Santo de Deus. E ela disse